Quando a gente analisa, então, no aspecto dos valores do Evangelho, dos ensinamentos, desse guia e modelo, a gente é tão claro, meus amigos, é tão claro. E eu refletindo agora, recentemente, sobre os nossos passos, onde nós estamos chegando, qual o caminho que nós estamos percorrendo. E aí uma das reflexões do Evangelho, que a gente já escutou muito, olha, veja bem, quando eu tive fome, me desse de comer. Quantas milhares de pessoas, de crianças, famintas, as mais famintas do mundo. Quantos alimentos, são mais de 400.000 refeições levadas por mês a essas crianças, a esses idosos. Mas não para aí, ele diz assim, quando eu tive sede, me desse de beber. Quantos poços perfurados, quanta movimentação de amor, quantas pessoas se movimentando para furar poços e levando água para as pessoas. Eu era estrangeiro e me hospedastes. Quanto movimento nós não estamos fazendo, abraçando, abrigando, hospedando através de centenas de corações pelo Brasil, os nossos irmãos venezuelanos. Quanto movimento está acontecendo hoje, mais de 2 anos nessa causa. Assim como os nossos irmãos do Malawi, refugiados de guerra, de dores, de tantos desafios íntimos, espirituais, sendo amparados, sendo envolvidos por uma corrente de amor. Estava nu e me vestistes. Quanto movimento lindo pelo Brasil e pelo mundo, de pessoas costurando. São centenas de costureiras pelo Brasil e pelo exterior, costurando. São milhares de vestidinhos, milhares de roupinhas. São calçados sendo confeccionados, doados. São milhares e milhares de calçados chegando para as nossas crianças, vestindo. Quando eu estava doente, fostes me visitar. Gente, que extraordinário os movimentos, as caravanas, caravana de saúde levando para milhares e milhares de pessoas, seja em Boa Vista, seja em Moçambique, no Malawi, na Venezuela. Gente, que trabalho extraordinário sendo realizado pelo Jardim das Borboletas, amparando essas crianças. Tão desafiador, né, essa doença. Que trabalho extraordinário. E quando a gente olha para o amor sem dimensões do IPESC, que trabalho lindo. Amparando as crianças que têm tantos desafios com a microcefalia. Quanto amor envolvido. As nossas crianças de Madagascar, os adultos, os velhinhos, quantas pessoas, quantas doenças difíceis que no Brasil já nem se ouve falar mais, quanta desnutrição. E hoje uma equipe amparado com remédio, muito simples sabemos, mas que leva amparo a milhares de pessoas. Estava preso e fostes me visitar. Esse é um desafio que a gente já deu os primeiros passos. E hoje a Clínica da Alma com quase 300 pessoas saindo das ruas em situações de muito abandono,
hoje sendo amparadas, pessoas com vícios de toda ordem e que também passaram muitas vezes por pequenos crimes e estão sendo reabilitados, estão sendo amparados, acolhidos, uma mensagem de amor e de fé. Que Jesus, o Mestre, nos ilumine, nos ajude, que Deus, nosso Pai, nos ampare e nos fortaleça a cada passo. E agora aqui conosco nós temos um palestrante vindo lá de Campinas, São Paulo. Isso, ele nasceu em Campinas, São Paulo, e atualmente ele mora em Pindamonhangaba. Nosso amigo irmão Walter Bonaparte Júnior. Ele é um trabalhador ativo na Casa Eurípides Barçanufo, na cidade, auxilia na promoção de ações filantrópicas da casa. É colaborador da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal, apresentador do programa Parábolas e Ensino de Jesus, apresentado pelo IDEAC às quartas-feiras, às 20 horas. Escreveu 3 livros, mensagens psicografadas com o título de 32 Mensagens Inspiradas. Em 2019, lançou o romance espírita mediúnico Almas, este lançado na Argentina pela editora Imaginante e no Brasil pela editora Saramago. O Evangelho de Lohane, em 2020, como produção independente. Seja bem-vindo, Walter. Seja bem-vindo aqui conosco hoje na Bienal, Walter. Fique à vontade, a palavra é sua. Olá, Patrícia. Olá, Guto. Olá, Júnior. Olá, Luciana. Todos aí pelos bastidores do IDEAC. Fico muito feliz aí pelo convite de participar com vocês dessa Bienal do Livro Espírita. É uma honra realmente poder trazer para vocês um pouquinho daquilo que fomos intuídos e agraciados com a escrita. Ficamos muito felizes de participar realmente. A gente agradece bastante. E o nosso tema o livro se chama Almas. Então, para que a gente possa só começar, para que a gente tenha, vocês tenham noção, aqui atrás, vocês estão vendo aqui no cenário, aqui atrás, a capa do livro, mas vamos colocar para vocês darem uma olhadinha. Esse aqui, como a gente está falando da Bienal, a gente se permite mostrar exatamente a capa do livro, correto, gente? Então, Amor e Evolução Espiritual na Patagônia. Esse livro, eu fico muito feliz de ter lançado também na Argentina, através, como a Patrícia falou, da editora Imaginante. E o outro livro que a Patrícia falou tem essa carinha aqui, 32 Mensagens Inspiradas, foi uma coletânea, né, e a gente fica bastante feliz de estar completando aí o rol com a sequência do Almas, que a personagem Lohane é o principal do livro Almas, né? Você vai ler depois, vai ver, e ela continua a sua saga aqui no Evangelho de Lohane. Então, ficamos bastante felizes de trazer essas obras muito recentes, 2018 para cá, que foram escritas. A gente fica muito feliz de poder trazer e apresentar. Bom, como pessoa, eu me apresento para vocês alguma coisa. As minhas crenças, meus valores são a família, são os valores cristãos. Eu sempre dei muito valor a isso, e que dentro da espiritualidade já
já estou dentro da doutrina desde o nascimento, com uma mãe espírita e pai católico, como a maioria de vocês que provavelmente estão me ouvindo, né? No Brasil, o nosso sincretismo é o que predomina. Então, em alguns momentos da vida da gente são importantes, fazem a diferença. Então, o próprio nascimento, a encarnação, a nossa oportunidade encarnatória é um momento muito importante. Depois a nossa opção profissional, o casamento, os filhos ou os netos, o momento em que nos divulgamos doutrinadores, talvez, né? O momento em que saímos do ponto passivo de espíritas para uma postura mais ativa, uma postura proativa como trabalhador espírita, é um momento importante também que faz a diferença na vida da gente, né? E o Walter, escritor, ele começou de uma maneira muito sutil, começou através de cursos de mediunidade, cursos que há pouquíssimo tempo a gente vem se dedicando, coisa de 5 anos, dentro dos centros que frequentamos, do André Luiz aqui em Pinda, do Eurípides Barçanufo também, e várias mensagens motivadoras nos vieram sendo trazidas para que isso acontecesse. E o livro principal se chama Almas, né? E o tema do nosso bate-papo vai ser alguma coisa a respeito de planejamento encarnatório, a respeito da nossa missão espiritual, para a que viemos, né? Nós sabemos qual é a nossa missão nessa Terra, por que estamos aqui. Então, dentro desse contexto é que a gente vai conversar um pouquinho como foi feito esse livro, o processo mediúnico ao qual me foi agraciado essa possibilidade de escrever esse romance, um romance de 340 páginas, realmente ele é um romance de peso, né, vamos dizer assim. Então, o nome dele, vamos começar pelo nome então, gente, Almas. Por que alma? Alma, a gente diz que é uma identidade pessoal, é o espírito encarnado, né? A alma, tradicionalmente é dito. Tem alguns estudiosos, como Quinton, que diz isso. Identidade pessoal, que é o constituinte essencial da personalidade. É o meu eu, é o meu interior, é a minha essência, né? É como uma série de estados mentais conectados pelo caráter e pela memória que me formam. Então, isso é minha alma, né? Então, temos, assim, dentro dos sinônimos de alma também, se você colocar como a alma de um filme, seria o significado mais profundo dele, né? Então, o ser pensante é chamado de alma, de consciência, personalidade, portador de uma alma. E a gente sabe que isso vem através da intuição. E a intuição nos traz através da psicografia. A psicografia é um ato maravilhoso e que a cada dia mais a gente tem lido e ouvido em grandes palestrantes dizendo que a psicografia cada dia mais está se tornando uma coisa consciente, né? Não temos quais médiums mecânicos, muitos como antigamente, as capacidades vêm se evoluindo, os dons vêm sendo melhor percebidos pelos médiums, então a psicografia através da intuição ela tem sido predominante, como foi o caso da escrita desse livro, né? Então, no livro dos médiuns, na pergunta 178, a gente define a psicografia como sendo, de todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós, encarnados, né? E também é interessante o seguinte, além disso, para o médium, essa faculdade é de todas a mais suscetível de ser desenvolvida, através do exercício, da sua prática diária. Então, é isso que os espíritos nos pedem, nossos irmãos desencarnados nos auxiliam, para que tenhamos uma certa cronologia dos fatos, para que a gente possa se dedicar e tenha o seu cotidiano, tenha a nossa rotina de quando iremos escrever, pois eles também estão no mundo desencarnados, os espíritos trabalham e têm também as suas atribuições, não podem estar ao nosso lado para esse trabalho específico a qualquer momento. Então a gente chama de a escrita intuída, ela precisa ter algumas regras, né? Então a gente, quando fala de escrita intuída, de intuição, a gente fala que intuição é alguma coisa como perceber, como deduzir ou concluir algo, né? Sem recorrer ao raciocínio. Não é um pensamento consciente, ele não obedece à lógica, né? E seu funcionamento até hoje, para a ciência clássica, é um enigma, a intuição. Na psicologia, a intuição pode-se dizer que é um processo pelo qual a gente passa involuntariamente para se chegar a uma conclusão sobre alguma coisa. Então, nós somos intuídos daquilo. Então, o raciocínio é utilizado para chegar a uma conclusão que é puramente inconsciente.
não temos uma consciência muito clara do porquê nos vem a intuição, se não levarmos em conta a espiritualidade, se não levarmos em conta que estamos falando da doutrina dos espíritos, né? Então, a escrita intuída, ela vem das considerações que nos são ditas, nos são sopradas, nos são realmente intuídas. É o significado de entender sem passar necessariamente pelos passos da lógica. E dentro do nosso bate-papo, a gente pegou 2 textos de apoio. Um texto de apoio, como sempre, tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo, né, pessoal? Então, particularmente no capítulo 4, que a gente cita, onde ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde é escrito em Mateus e Marcos. Então, a gente tem lá alguns itens interessantes que podem ser colocados aqui dentro da palestra sobre o Almas. A ressurreição e a reencarnação. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados se fosse pela unicidade da existência. E dentro das instruções dos espíritos, a gente tem limites e necessidades da reencarnação, né? Quais são os limites? Existe um limite de número de reencarnações? Qual a necessidade? O que é a reencarnação? Então, esse livro ele trata de uma família que, morando no continente europeu, já com algumas desilusões, no século XIX, eles vêm com uma missão para um país vizinho, um país irmão, para a Argentina. Então, é uma história diferente, é uma história de um casal que é intuído a se mudar para a Argentina. E dentro dessa mudança existem uma série de coisas que acontecem e uma série de problemáticas que são tratadas dentro da espiritualidade e que o livro trata de parte disso, e a partir daí que começa a saga dos personagens que são levados a implantar, a levar, a trazer a doutrina espírita de Kardec ao sul da Argentina, a Patagônia. Por isso que a gente olha no livro que a gente vê evolução espiritual na Patagônia. Eu tive a oportunidade de conhecer aquela região depois que eu escrevi, foi maravilhoso, vou contar para vocês um pouquinho ainda. Mas o outro texto de apoio, além do Evangelho, que eu achei muito interessante, eu recomendo todos que leiam, é o capítulo 11 da Gênese, né, do livro A Gênese, é maravilhoso o capítulo 11. Então ele fala da Gênese espiritual, como os espíritos são formados, como eles se evoluem, né, o princípio espiritual, a definição do princípio inteligente, a união do princípio espiritual à matéria, as definições de perispírito, que é matéria também, que molda o nosso ser, nossa origem, a hipótese sobre a origem dos corpos humanos, a encarnação, as reencarnações, e particularmente um item mais interessante, que sempre me deixou um pouquinho pensativo a respeito desse assunto, é a imigração e a imigração dos espíritos. O trânsito de espíritos entre nações, entre cidades, entre partes diferentes do globo terrestre, e também, particularmente, a gente pode extrapolar entre outros globos, entre outros orbes, a migração de espírito entre outros planetas. Já imaginaram isso, como funciona? É uma coisa que nos é complexo o entendimento ainda. Mas a Gênese, no capítulo 11, nos diz bastante coisa a respeito disso, né? Então, quando Kardec escreveu esse capítulo, a intenção dele é entender a gênese e a migração desses espíritos. Por isso que, como o livro Almas ele foi feito através dessa ideia da migração de uma família que cresce e é descrita por 3 gerações no local de destino, na Patagônia Argentina, então eu achei bastante interessante porque é bem conectado com esse capítulo da Gênese, né? E a gente sabe que a população no globo, ela é feita de espíritos encarnados e desencarnados. Os desencarnados, ou errantes, né, também ditos, né, ou na erraticidade, aqueles que estão entre uma encarnação e outra, participam ativamente conosco, e são nossos guias. E como funciona no caso, por exemplo, dos guias, se eu decido, por exemplo, mudar para outro país, né? Ou se eu encarno num outro núcleo espiritual, diante de um novo plano espiritual que eu adoto durante a erraticidade, esses guias me seguem? Esses guias, eles são, ou será que existem outros guias que estão ligados a nós, né? A gente sabe que nós temos todo um grupo familiar, não só material, não só a parentela corporal, mas também a parentela espiritual, como é dito na doutrina, e essa parentela espiritual nos segue aonde estivermos, pois a missão, ela é conjunta. A missão não é só nossa. A hora que estamos fazendo nosso plano encarnatório, nós fazemos em conjunto, uma coisa complexa, que dura muitos anos, para que seja depois realizado e trabalhado no plano terrestre.
Então, algumas vezes desviamos, sim, muitas vezes desviamos de nossos planos, mas sempre existe a possibilidade de retornarmos ao nosso caminho. Sempre sabemos o caminho do bem, então sabemos que o caminho correto está dentro da nossa consciência, já disse o codificador através da pergunta aos espíritos, no nosso livro dos espíritos, né? Então, isso é uma coisa bastante importante que nos traz nessa obra, né? E Kardec ainda diz o seguinte no capítulo 11, que há diariamente imigrações do mundo corporal para o espiritual e imigrações do mundo espiritual para o corpóreo, todos os dias, a todos os minutos, né? Então, a gente está agora acompanhando, estamos numa fase particularmente difícil, em que essa migração se acentuou. E aí, dentro desse capítulo, olhem o que diz também, dentro desse comentário, assim, é notório que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual ou moral, e, por sequência, no estado social das nações onde acontecem. Então, vejam bem como que comentário atual para a nossa época de dificuldades que nós estamos passando, né? Esses flagelos destruidores. No capítulo da lei da destruição também a gente encontra diversas explicações a respeito desse assunto. Bom, se a gente está falando, então, de um grupo de pessoas que encarnou em um determinado local e depois imigra, depois muda, quantos de nós aqui temos parentes que moram em outros países, né? Em outros orbes também, mas a gente não sabe, mas em outros países você pode ter um filho, seus pais, seus tios, seus primos, né? Eu tenho uma filha que mora fora, também tenho 2 sobrinhos, que foram embora do Brasil, foram cumprir sua missão espiritual em outro continente, em outro local, e lá estão se desenvolvendo, né? E que formam sua família, seu novo núcleo naquela região, né? Agora, a finalidade de se reencarnar. Se a gente pensar, por exemplo, na obra do Simonetti, o Richard Simonetti, ele diz que é simplesmente promover a nossa evolução, que a reencarnação é a promoção da nossa evolução. Então, o escritor espírita diz o seguinte: no estágio primário que nós nos encontramos da evolução, necessitamos das limitações impostas pela carne, pelo nosso corpo espírito, nosso corpo material, que agitam nossa alma e ao mesmo tempo em que nos habituam às disciplinas do trabalho. Isso é uma das finalidades. Agora, no Livro dos Espíritos também, a gente encontra na questão 167, onde Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, traduzindo, para que serve a reencarnação dentro da mecânica da vida? E a espiritualidade responde ao doutrinador, ao Kardec, o seguinte: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, o que desenvolvemos, nossos amigos, é o trabalho. O trabalho, desenvolvimento corrente e durante toda a nossa encarnação. E durante toda a nossa existência espiritual, não só neste plano, mas em outros também. Então, a gente sabe também que na questão 675, quando os espíritos respondem a respeito do trabalho, então diz que toda ocupação útil é considerada trabalho, né? E que não deveria nos surpreender a afirmação da existência, que após a desencarnação, o que disse Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos já citou, o Pai trabalha até hoje, né? Isto é, sempre trabalhará. Então, teremos sempre a nossa missão. O que eu quero dizer com isso é que o nosso trabalho não se esgota. Nossa aposentadoria não é feita de não fazermos nada. Nossa aposentadoria ela pode ser feita de mudarmos os atos que cometemos, mudar talvez a nossa reforma íntima, a nossa maturidade, nos levando a atuar dentro de nossa sociedade, de nossa família, de uma outra maneira, né? Agora, quando se estuda a família, particularmente, porque o livro trata muito a respeito do núcleo familiar, é o núcleo de um casal que depois vai ter filhos e vai ter netos e vão ter bisnetos, e trata de 3 gerações. Então, a reencarnação é importante quando se trata de família? Sim, sem dúvida, né? A reencarnação fortalece os laços familiares, né? Se tivermos, por exemplo, dentro de doutrinas que não têm dentro do seu bojo o plano reencarnatório, a gente chama de unicidade da existência, isso sim romperia os laços familiares, pois ficaríamos apenas presos aos laços materiais, não teríamos laços espirituais. Toda a bagagem que acumulamos, tudo aquilo que aprendemos, todas as convivências que tivemos durante essa existência se perderiam. Então não teria finalidade evolutiva, pois a alma, o nosso espírito não teria continuidade, né? Então os laços de famílias não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como alguns podem pensar, né? Ao contrário,
eles se tornam mais fortalecidos, mais apertados, né? E os princípios opostos, sim, podem destruí-los, né? E na ânsia dos encontros, esses espíritos afins se buscam uns aos outros. Então, temos missões em comum, muitas vezes, né? Então, e as encarnações, muitas vezes, momentaneamente nos separam, mas depois vamos nos juntar na espiritualidade, ou os espíritos afins optam por se reencarnarem no mesmo núcleo, no mesmo círculo, a fim de trabalharem junto, dentro de uma evolução mútua, dentro de uma mesma família, então fazendo com que grandes aquisições sejam materializadas dentro da possibilidade. E nós temos escolha dentro da nossa reencarnação? O que nos faz ligar a determinadas pessoas? Nos ligamos a quem, né? Então existe um pensamento que diz que os pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então temos uma atração energética por aqueles que nós nos identificamos. Então podemos citar como a sintonia energética, né, a empatia dos atos que cometemos durante a nossa vida, as propostas de trabalho podem ser semelhantes, o grau de desenvolvimento individual, né, a vibração na qual nos encontramos, tudo isso faz com que nós nos liguemos a determinadas pessoas, né? Mas nem sempre é assim. Muitas vezes temos pessoas que não parecem ter ligação energética conosco. Esses talvez possam ser provas que nos são colocadas ou resgates pretéritos que temos para que nessa encarnação possamos resolver isso e aparar as arestas e termos mais respeito pelo nosso próximo e conseguirmos estabelecer uma convivência. Então agora vocês imaginem, no século XIX, uma família que imigra, né, em um veleiro por 3 meses e acaba chegando na Argentina e encontrando pessoas da mesma origem, que migraram e formaram um núcleo espiritual, um núcleo de uma cidade que se desenvolveu. E isso é real, isso aconteceu de verdade. Então imagine que necessidade que se tem de nos tolerarmos, nos aceitarmos, respeitarmos mutuamente, né? Não nos convencermos daquilo que o outro pensa, e sim discutirmos os assuntos, né? A gente tem... Eu sei que a Patrícia que está apresentando, ela gosta muito da Dona Ivone Pereira, né? A médium. E ela gosta muito também do livro Memórias do Suicida. Então eu separei aqui especialmente uma frase no Memórias do Suicida que tem a ver com isso que eu estou falando. Então, comumente, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações por que passará, os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena, e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Assim podemos compreender certas relações entre as pessoas nesta e em outras encarnações, né? E ainda o Espírito Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, nos diz também coisa semelhante. Então a Joana de Ângeles diz, até atingir a perfeição relativa, nosso espírito passa por provas e expiações, né? E ela diz que a prova, por sua vez, examina, experimentando o grau de preparação do educando, e a expiação ensina, rigorosa, a lição desperdiçada na utilidade ou na viciação. Então, é uma grande diferença entre provas e expiações, que nós vemos aqui Joana de Ângeles nos dizendo. E temos diversas provas ao longo de nossa vida. E esse romance, ele me mostrou que nós realmente temos que passar por cima e resolver as nossas provas, as nossas expiações. Pois se nós desviamos frequentemente delas, quantas vezes nós temos, por exemplo, alguma situação em que nós nos encontramos com dificuldade de resolução seria mais fácil que a gente passasse por cima, deixa, eu vou pular para frente agora isso, não vou mais pensar nisso. Isso nós estamos acumulando, meus amigos, isso não é interessante. Então, a cada momento que encontramos uma pedra no caminho, precisamos parar, e a importância daquela pedra é muito grande. Temos que resolvê-la, temos que saber por que aquilo aconteceu, para que a gente possa, e sempre fazendo com que se sedimente aquele comportamento novo, aquela questão você já ultrapassou. Então, essas provas e expiações não são para serem desviadas, são para serem enfrentadas de frente, com coragem, para que a gente possa realmente não encontrá-las mais em nossas outras encarnações, né? Bem, mas o livro Almas, o processo de criação dele foi através da intuição.
a intuição que nos foi surgindo pouco a pouco e escrevendo algumas frases, alguns capítulos que começaram a fazer nexo, e através de uma pesquisa ostensiva na situação, o livro foi surgindo e devagarzinho foi tomando bastante corpo e foi muito gratificante. E depois, ao final da escrita, que nos foi revelado o mentor espiritual. Tanto que o mentor espiritual desse livro, Intuído, ele só é citado na dedicatória, não existe na capa, porque praticamente no fechar da edição é que veio a inspiração e veio o nome desse mentor. O mentor espiritual dessa obra, chamada Almas, foi um reverendo inglês chamado George Valley Owen, né? É um dos ícones da história espírita europeia, né? E ele nasceu na Inglaterra em 1869 e desencarnou em 1931. Ele foi um religioso anglicano e, na verdade, ele foi expulso da sua igreja quando a sua mãe, que desencarnou em 1909, começa a se comunicar com ele em torno de 1913. E nessa fase, o reverendo George foi expulso da igreja anglicana, porque passou a defender o espiritismo, passou a ler as obras de Kardec e passou a ser amigo das pessoas de bastante pungência espírita na época. Então, estando na Inglaterra, ele tinha bastante contato com as pessoas da França também, onde nasceu o nosso codificador. Então, no Brasil, a gente tem uma obra publicada dele pela FEB, que é A Vida Além do Véu. É uma obra publicada que ela é semelhante ao Nosso Lar. Então, ela explica a dinâmica de vida numa colônia espiritual. E ela foi publicada antes do Nosso Lar. Então, é muito interessante também, não é muito conhecido. E o detalhe, essa obra ela foi prefaciada por Arthur Conan Doyle, que a gente sabe que foi também uma figura da Academia de Literatura Inglesa e que escreveu os mais de 60 capítulos do Sherlock Holmes, e era um grande defensor do espiritismo. O reverendo George Valley Owen, no final de sua vida, ele tinha alguns livros para serem publicados, e os seus amigos espíritas ofereceram para ele uma caixinha, a caixinha de Valley Owen, ou seja, juntaram dinheiro para que ele, com dificuldades financeiras, pois tinha sido expulso da sua função remunerada como clérigo, né, como um religioso anglicano, da igreja anglicana inglesa, ele não tinha mais dinheiro. E ele esgotou as suas possibilidades de dinheiro, realizando mais de 150 palestras sobre o espiritismo, inclusive diversas dos Estados Unidos, naquela época também, no começo do século XIX. Uma história muito interessante. E nós temos aí a honra de ter sido inspirados, o seu sobrenome, inclusive, consta como sobrenome de personagens do livro Almas, que ele é bastante interessante. Isso nos deixou muito, muito curiosos para conhecer mais a respeito desse grande personagem, né? Bem, no livro Almas a gente ainda pode destacar o seguinte, na apresentação, quem escreveu a apresentação dele foi o nosso amigo Gustavo Ramos Melo, aqui do Centro Eurípides também, um colega aí do mesmo centro, também um grande orador espírita, um grande conhecedor, e ele escreveu o seguinte, um dos trechinhos que o Gustavo escreveu foi o seguinte: Almas, livro capaz de nos levar em viagem a perceber que nossas vidas são experiências projetadas e idealizadas muito antes de nossa chegada ao planeta Terra. Somos espíritos jornadeando o infinito, e em cada vivência na Terra, em cada reencarnação, podemos deixar as nossas marcas de nossas almas e escrever uma nova história. Então, carinhosamente, o Gustavo escreveu isso com a sua impressão após ter lido os primeiros rascunhos do livro Almas, que depois foi fazer parte da apresentação do livro, né? Está numa das partes do livro. Agora, o grande prazer também que tivemos foi com o nosso amigo Orson Peter Carrara, tão conhecido no mundo espírita, uma pessoa tão emblemática, tão carinhoso, tão conhecedor da doutrina. É uma pessoa que eu digo que ele faz a teia complexa de envolvimento entre as pessoas. Muitos de nós aqui já foram apresentados por ele, estamos aqui talvez por causa dele, e que defende um trabalho muito grande, e a gente realmente agradece ele ter feito o prefácio. E no prefácio do livro, estamos falando da Bienal do Livro Espírita, eu acho interessante que os amigos conheçam um pouquinho mais a respeito do livro. No prefácio, o Orson diz o seguinte: não é um livro qualquer, está no gênero romanceado, mas traz em seu conteúdo muita inspiração e ensinos, com as ocorrências que nos identificam com as lutas do cotidiano.
inclusive sob o aspecto da sobrevivência e suas lutas, as alegrias em família, as dificuldades de relacionamento, a busca de Deus, os sofrimentos, as aflições, as enfermidades, tudo isso compõe a obra. Então, de maneira carinhosa, o Orson nos colocou. E dentro do livro, quando nós começamos na introdução, a primeira escrita, conhecemos um grupo de galeses que estão instalados na Argentina. E dentro deles existem um neto de galeses que se chama Randall William. E o Randall William, ele escreveu o seguinte, dentro da sua comunidade, ele diz o seguinte, olha que interessante para nós nos transpormos, para nós mesmos isso, né? Tenho a firme convicção de que cada ser humano tem seu lugar especialmente designado na Terra. Alguns, entre os que eu me encontro, tivemos a sorte de ter nascido neste lugar. Outros saem em busca porque onde nasceram não os satisfaz. Então, o livro é colocado em cima disso, pois é um casal que imigra e sai de seu país para fazer a sua vida e levar grandes ensinamentos para outro local tão distante, né? Que no século XIX, 3 meses de viagem, imaginem o que significa isso através do Atlântico, né? Tanto tempo atrás. E a gente sabe, do ponto de vista estatístico, que, segundo as Nações Unidas, num estudo de 2009, a gente sabe que cerca de 3% da população do globo terráqueo hoje vive fora de onde nasceu. Hoje, mais talvez, né? Mas a gente em 2009 tinha essa estatística. 3% das pessoas, então a gente tem bastante gente que vive em outros países, né? Bom, então esse é o núcleo da história. O núcleo da história traz muito ensinamento, é um livro que tem a doutrina espírita extremamente enraizada nos seus ensinamentos, que a cada momento que descreve um fato, traz um ensinamento inspirado pelo reverendo George Owen, e que momentos marcantes, né? Então, por exemplo, um dos parágrafos dentro do livro, a gente encontra um capítulo que é Planos para o Território Inóspito, que é tudo a ver. Imaginem a Patagônia no século XVIII, XIX, quando a Argentina precisava dominar a Patagônia para que o Chile não tomasse suas terras, pois não haviam ainda limites geográficos. Então, aquele que colonizasse primeiro ia ser dono. Então, a Argentina tratou de fazer propaganda na Europa. Então, ingleses, galeses e outras etnias vieram para a Argentina para poder colonizar o sul inóspito com índios, né? Com indígenas que estavam lá e não queriam que o europeu pegasse suas terras, né? Então, um dos parágrafos diz o seguinte: não era apenas a condição material que buscavam na América. Suas almas estavam sedentas de redenção e resgate. E, de alguma maneira, se sentiam compelidos a deixar sua origem. Então, às vezes, a gente não sabe, né, não compreende por que alguém saiu do seu país, de sua cidade, ou da sua região, do seu núcleo, e faz uma migração. Então, olhem que interessante isso, né? De alguma maneira, se sentiam compelidos a deixar sua origem, porque o seu plano encarnatório pedia isso. A sua missão não era ali onde eles estavam. Eles amadureceram num determinado lugar, e a partir daí foram buscar o seu destino, onde o seu plano encarnatório os dizia. Então, ainda no mesmo parágrafo, alguma força lhes diziam que suas vidas naquelas terras teriam outro sentido, que seus anseios seriam de alguma maneira satisfeitos, teriam o crescimento como ser humano de bem, se viam falando outra língua e se relacionando com pessoas nunca vistas anteriormente. Então, os personagens, eles não sabem para o que vão, mas na verdade vão atrás da sua odisseia. Então, no início da sua odisseia, as coisas vão se esclarecendo, vai se clareando, vão ficando mais objetivas, né? Então, a gente sabe que eram compromissos assumidos de outras vidas que estavam presentes em seus ensinamentos, em suas passagens, né? Bem, gente, então a edição, uma coisa curiosa da edição do livro Almas, é que eu consegui fazer com que esse livro saísse antes na Argentina. Por quê? Porque quando eu tentei fazer no Brasil, através de uma editora, depois através de outra, a gente sabe a dificuldade que existe no mercado literário, e a Bienal vem nos trazer bastante homenagens, né, a todas as obras, e o que aconteceu foi que dentro de Buenos Aires encontramos
o amigo Oscar Fortuna, que aceitou o desafio de fazer a tradução e a edição do livro Almas em espanhol. Então, esse livro foi lançado, por mais curioso que pareça, antes na Argentina do que no Brasil. Porque teve algo que nos levou a isso, né? É uma história, puxa vida, é uma história de ingleses que migram para a Argentina e levam a doutrina de Kardec para o sul da Argentina, né? O que o brasileiro tem a ver com isso a princípio? Tem tudo a ver, porque o espiritismo brasileiro, né, agora há pouco o Álvaro estava falando, né? O espiritismo brasileiro, cada termo que se usa, o kardecismo. Então, enfim, que a doutrina dos espíritos é muito forte no Brasil, mas que esse livro tinha que chegar em mãos argentinas. E depois de ter distribuído cerca de 50 livros pessoalmente na Argentina, num festival galês, foi muito gratificante o número de feedbacks que eu tive, de mensagens, de e-mails, que nos agradeceram a força que uma história de um povo pode imprimir dentro de um país, para que a doutrina se mantenha, para que ela se espalhe. E o curioso é que eu fui participar do lançamento desse livro em abril de 19, na cidade de Trevelin, na Patagônia Argentina, e um festival de cultura galesa do País de Gales, e que é na Grã-Bretanha também, o País de Gales, né? E foi entre metodistas, olha que interessante. Então, hoje a cultura naquela região dos galeses é mais metodista, e nós fomos lá levar um livro espírita e fomos muito bem recebidos, isso eu fiquei bastante feliz. Esse livro foi editado pela editora Saramago, então do Rio de Janeiro, e vai ter disponível a venda para vocês através do site, e em Buenos Aires através da editora Imaginante, né, que conhecemos 2 centros dos mais antigos. Nós conhecemos a Associação Espiritista Constância, que é o centro espírita mais antigo do planeta em atividade. Olhem só, ele foi fundado em 9 de fevereiro de 1877 e de maneira autônoma, o tempo todo trabalhando até hoje, né? Conhecemos a presidente, que nos mostrou a biblioteca e diversas obras brasileiras e autores brasileiros. O segundo centro que fomos lá também, no lançamento, foi o La Fraternidad, também muito interessante, também o conhecimento assistimos algumas coisas, algumas sessões lá espíritas, e com particularidade que na Argentina eles não fazem água fluidificada, porque na época, como o Álvaro mesmo, nosso amigo que nos antecedeu, estava dizendo, algumas práticas eram consideradas, na época de Perón, como medicina ilegal. Então, ficou-se ao largo da prática espírita. Então, a água fluidificada não existe nos centros espíritas argentinos. Gente, foi muito gratificante. Eu sei que a escrita desse livro nos trouxe uma experiência magnífica, e agora sendo coroado com a participação na Bienal, e a gente torce para que todos possam ter acesso a essas palestras, conhecimento de tantas obras inspiradas. Ficamos muito felizes de estar participando, e o livro Almas fica à disposição de vocês, eu fico à disposição também da Patrícia, se caso algo mais possa ser dito e possa ser acrescentado, com muita alegria a gente retorna aí a palavra ao Guto, e um abraço bem grande, desejando muita sorte, muita paz, muito amor, e que essa Bienal realmente chegue não a 11, mas assim a 100 países, né, Guto? A palavra é sua, então. Que alegria, Walter, contar com você, meu irmão. Muito obrigado por sua presença, um grande beijo na sua família, que a gente ama muito, e sucesso no programa que acontece aqui pelos canais do IDEAC, às quartas-feiras, Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Um estudo da obra de Caibá Schutel. Muito obrigado, Walter, foi ótimo contar contigo aqui na Bienal. Obrigado, Guto, obrigado a todos, eu que agradeço, um bom trabalho a todos, hein? Que Deus fique presente. Maravilha. Antes de chamar o próximo número, que é um número musical belíssimo, que todos vão gostar muito, eu quero dizer que quem não comprou livros, espere uns minutinhos, porque vamos ter uma promoção relâmpago daqui a alguns minutos, logo após a apresentação artística. Segura aí, que você vai gostar da promoção. Então, com vocês agora, nossa querida companheira Cacá Rezende.
aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Livraria oficial da Bienal Virtual do Livro Espírita. Aqui você tem acesso a milhares de livros de diversos autores, obras básicas, livros de Chico Xavier e lançamentos. São mais de 30 gêneros à sua disposição. Acesse agora pelo QR Code ou pelo site livrariaideac.com.br. E boa leitura!